Fala, tradezada, beleza? Então, vamos lá. Hoje estamos dando início ao nosso curso de análise técnica. Bom, o que eu preciso falar para vocês aqui antes de iniciar, tá? Tá dando um trabalho fazer tudo isso aqui. Então, pô, já dá um gostei aí no vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito, vai no meu Instagram, segue lá, que lá eu sempre estou postando operações, mostrando alguns conceitos. E então, vamos lá. O foco desse curso é mostrar exatamente para vocês como eu faço as minhas análises para avaliar ativos e ações. Lembrando, esse é um curso de análise técnica, então eu vou ensinar para vocês como analisar graficamente um ativo. Existem alguns tipos de análise, tá? Dentre elas, existe a análise fundamentalista financeira, aonde o trade que está preocupado com a valorização daquele ativo no longo prazo, ele analisa os fundamentos da empresa e a partir daquilo ele toma a iniciativa de comprar a ação e se posicionar para um longo prazo. Essa é a análise fundamentalista. Existe a análise gráfica, que é onde é o famoso price action, né? Onde se é avaliadas as ações do preço, onde o trade grafista lá ele vai verificar de acordo com o gráfico, com os candles, como se comportou o preço e vai tomar uma decisão. É uma forma de se operar no médio e curto prazo, porque você não está preocupado com a evolução da empresa no passado tempo, e sim com a empresa naquele momento ali. Você não visa fundamentos, visa lucrar com o movimento da empresa. E mais para frente, quando a gente for falar um pouco sobre a teoria de Dow, a gente vai entender o porquê disso e cada conceito, tá, pessoal? Então vamos lá. Na análise técnica, nós vamos... Deixa eu mudar aqui minha tela para o gráfico. Está aqui um gráfico de Apple. Na análise técnica, nós vamos observar o gráfico. É análise baseada em gráfico. Pessoal, só voltando aqui para vocês. Foco desse treinamento é objetificar para vocês a análise técnica. Eu não vou ficar aprofundando vários conceitos e estudos. Eu vou falar para vocês o que devem se estudar e aonde pesquisar. Eu vou mostrar de forma objetiva e clara, porque existem muitas pessoas que estão tentando entrar no mercado financeiro, mas não sabem como começar. Então o cara já quer começar pelo day trade. Então, vamos primeiro reformular tudo. Calma. Você não deve começar pelo day trade em mercados futuros. Ali é a Fórmula 1 do mercado. Os motivadores do mercado futuros são totalmente diferentes dos motivadores do mercado acionário. Então, vamos primeiro iniciar as coisas do jeito certo. Vamos aprender sobre análise, como é feita, como funciona, os motivadores de quem está comprando uma ação, por que ele está comprando, no que ele acredita, para depois a gente ir e pensar e raciocinar no mercado futuro. Esse treinamento é totalmente focado no mercado de ações. Eu não vou esconder nada de vocês, eu vou passar tudo que eu uso para avaliar uma ação, mas não é de mercados futuros. A forma como eu avalio o mercado futuro é totalmente diferente, tá? Então vamos lá, voltando para o nosso gráfico. Esse é um gráfico da forma mais simplória possível. Esse é um gráfico de linha, tá? Ele só plota para gente os fechamentos. Eu vou botar ele aqui num gráfico diário. Esse é um gráfico de Apple. E ele vai plotar aqui para nós os fechamentos. Segundo a teoria de Dow, os fechamentos que importam. Mais para frente vamos falar sobre Dow. Então aqui eu tenho um gráfico plotando para mim os fechamentos. E isso é um gráfico aonde nós fazemos análise técnica. Depois do gráfico de linha, foi-se criado um gráfico chamado de gráfico de velas ou candlestick, né? O que esse gráfico mostra pra gente? O gráfico de candle é onde é utilizado muito no price action, né? Ele nos mostra 4 informações, tá? Vou dar um zoom aqui maior para vocês. Que o gráfico de candles nos mostra, tá? Vou trazer aqui a canetinha. O gráfico de candle, ele nos mostra a abertura do preço. Deixa eu pegar um que tá mais bonitinho. Tá com pavio. Pronto, esse aqui, ó. Esse é um candle que tá com pavio aqui. Ele vai nos mostrar a abertura
do preço, a máxima, a mínima, aqui a mínima, tá? E o fechamento, tá, pessoal? Ele nos mostra isso. Essa é a formação do candle. Outra aqui, exemplo, a abertura, máxima, mínima e fechamento. Deixa eu mudar a cor para ficar mais visível. Vamos botar um vermelho. Abertura, fechamento, mínima, máxima. Mesma coisa aqui com outro. Pronto, esse aqui, ó, tá bonitão de se visualizar. Abertura, máxima, mínima, fechamento. Vocês observaram que o candle ele abriu e o fechamento dele foi aqui? Por quê? Esse é um candle de baixa, né? Um candle para baixo. Candle, é um candle que está caindo. Então aqui está o fechamento dele, aqui foi a abertura. Quando o candle subiu, aqui foi a abertura e ele fechou lá em cima. Quando ele cai, ele abre e fecha abaixo. Então esse aqui abriu e fechou lá embaixo, porque ele é um candle de baixa. Por que eu estou explicando esses conceitos aqui para vocês, tá? E mais para frente, quando a gente for falar do price action, vai existir alguns padrões gráficos que são observáveis e podem ajudar você na tomada de decisão. Não são parâmetros de entrada, tá? Os gatilhos nós vamos falar de outras formas. Mas faz parte do conceito do estudo saber o que é o candlestick e como eles são formados, tá, pessoal? Então, novamente reforçando. Quando eu tenho a formação de um candle, que eu tenho nele, tá? Tenho a abertura. Eu tenho... Vamos falar que esse é um candle para baixo, que está de vermelho, né? Tenho a abertura. Eu tenho a máxima. Eu tenho uma possível mínima. E eu tenho o fechamento. Digamos que esse candle fechou aqui, né? Para ficar fácil de entender. Vou fazer um pouco aqui. Tentar ruim. Pronto. Consegui desenhar. Isso é um candle, pessoal. É um candle troncho, mas é um candle. Então, com isso, eu tenho o conceito básico do price action. Quer me dizer o que? Ação dos preços. E o que a análise técnica avalia, tá, pessoal? Ela avalia exatamente isso aqui, o desbalanceamento dos preços. O que o candle quer me mostrar? E esse aqui é um candle diário, tá? Nesse dia, o preço tinha um ponto de equilíbrio, que era aqui, e ele desbalanceou, e foi para cima, e foi para baixo, e fechou aqui. Ou pode ter ido para baixo, depois para cima, e depois ter fechado aqui. O que isso nos mostra, tá? Que o mercado só vai acontecer uma negociação, só vai evoluir de um ponto A para um ponto B, caso alguém piore ou melhore o preço para que o preço corra. A ideia desses conceitos é para que sejam objetíveis e fáceis de se entender, tá, pessoal? Mais para frente nós vamos colocar conceitos como volume, como alguns outros indicadores para avaliar os ativos. Hoje, o que eu quero que vocês entendam, você parou aqui, caiu de paraquedas. Cara, não sei por onde começar, quero fazer day trade porque eu vi um cara lá no Instagram fazendo R$1.000 por dia e eu quero mudar minha vida e quero fazer R$1.000 por dia. Primeira coisa, ó, acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Por quê? Não vai ser do dia para noite. Eu quero te jogar esse balde de água fria. Não é do dia para noite que as coisas acontecem, que se melhoram, tá? Infelizmente não é do dia para noite. Você primeiro precisa criar uma estabilidade psicológica e entender como isso aqui funciona. Eu vou te dar todo o norte para que você possa lucrar com isso aqui. Mas primeiro você precisa seguir uma regra objetiva de estudo. Então, primeira coisa, o Eric, quero começar no mercado financeiro e não sei por onde começar. Vai, anota minha primeira indicação. Compre um livro
é Trade in the Zone, do Mark Douglas, tá? Esse é um livro básico para todo aquele que quer começar no mercado financeiro e não sabe por onde começar. O Trade in the Zone, do Mark Douglas, é o livro básico de verdade para quem quer começar no mercado financeiro e não sabe por onde começar. Tem uma versão brasileira, só pegar o nome aqui, passar para vocês. Ele inclusive está em promoção na Amazon, tá? É o Trade Vencedor. Como operar em flow e dominar o mercado com confiança. É do Mark Douglas. Ele está em promoção, pessoal. É o mesmo livro Trade in the Zone, só que já é a versão traduzida e muito mais barata. Então, comprem. Ele vai clarear a mente de vocês sobre o mercado financeiro e como começar. É o primeiro passo para você que quer começar e não sabe por onde. Beleza, agora vamos voltar para cá para o nosso estudo. Sobre os tipos de análise, tá? Existem alguns tipos de gráfico. O gráfico de Candle foi criado lá no Japão por meados do século 17 para ser utilizado para operar na bolsa de arroz. Então, antigamente nós tínhamos o gráfico de linhas, que ele nos mostrava o fechamento. Eu posso configurar ele para abertura, para máxima, para mínima, eu posso configurar ele para qualquer leitura. Mas segundo Dow, os preços descontam tudo e ele tem os 6 princípios. Nós vamos falar mais lá para frente, mas contando um dos princípios aqui já antecipando, que era o fechamento, que é o que importa. Então a gente usa o gráfico do fechamento. E nesse gráfico aqui eu tenho o gráfico dos preços com fechamento. Só que com o gráfico de Candle eu consigo ter muito mais informações, eu consigo ver como foi o comportamento. Aqui está um gráfico diário, como foi o comportamento dos preços naquele dia. Então nesse dia o mercado abriu aqui, o mercado veio até aqui na máxima e fechou aqui. Tenho mais informações. Depois, quando eu acrescentar mais alguns indicadores, eu vou ter mais informações ainda. Além desse tipo de gráfico, eu tenho o gráfico de Renko, né? O gráfico de Renko, ele é um gráfico que filtra volatilidade. É um gráfico que eu gosto de utilizar bastante, mas eu utilizo ele para mercados futuros. Não vem ao caso aqui para o mercado de ações. Eu não utilizo ele no mercado de ações. Ele é um gráfico atemporal. Ele desconsidera o tempo e foca somente no preços e em regiões, tá? Então, para o day trade, para vantagem no day trade, ele é absurdamente necessário. Existe o gráfico Renko EXI. Existe o gráfico de ponto e figura, tá? Esse era um gráfico que o Wyckoff utilizava. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente de Wyckoff. E existe o gráfico de range, o gráfico de barras, né? Esse era um gráfico muito utilizado também. Antigamente, antes do candlestick, era se utilizado bastante o gráfico de barra. O que o gráfico de barra me mostra? Abertura e fechamento, né? O gráfico de barra vai nos mostrar isso. Aqui o gráfico de barras. Na verdade, pessoal, ele nos mostra a abertura, máxima, mínima e fechamento, só que em forma de barras, tá? Desculpem o detalhe que eu esqueci. Mas ó, aqui, por exemplo, ele vai nos mostrar a máxima, a mínima, a abertura e fechamento. O gráfico de candle ou de vela é uma forma aprimorada disso, né? Ele mostra o corpinho ali. É um gráfico de barras aprimorado no fim de tudo. Uma visualização mais fácil. A gente tem, além disso, os time frames. Eu posso visualizar esse gráfico no tempo diário. Posso visualizar ele no tempo de 1 hora, ou o H1, né? Ou 60 minutos. Você chama a forma como você preferir. Posso ver em 15, posso ver em 5, em 1 minuto. Quanto mais curto for o time frame, mais volatilidade visível eu vou ter. Não fala em ruído, tá? Ruído quem tem é a estação. Esses movimentos aqui são volatilidade. O preço indo para um lado e para o outro são movimentos de volatilidade, tá? Então eu tenho um gráfico de 15, agora eu tenho um gráfico de 5. E tenho gráficos menores ainda, tenho gráficos até de segundos, tá? Para nós que vamos operar mercado acionário, se atentem a 4 time frames, um gráfico diário, 60 minutos, de 15 e de 5. O Eric, eu posso ver o de 2 ou de 1? Você pode ver o de 2 ou de 1. Eu me limito a ir até o de 2 minutos, tá? Para ver bem ali no intraday.
Mas como a nossa ideia aqui é analisar as ações, ver como fazer uma análise técnica, vamos ficar nisso aqui, ó. O gráfico de 5 ele vai ser um pouco mais técnico porque ele vai filtrar mais a volatilidade, então os movimentos vão ser mais bonitos de se visualizar. Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje. Nós estamos introduzindo sobre análise técnica, estou explicando para vocês o que é um gráfico de candle e sim, é um curso objetivo. Eu não vou fazer vocês perderem o tempo de vocês. A ideia aqui é ser objetivo e fazer vocês entrarem mais rápido no mercado, mas do jeito certo. Pessoal, não inventem de querer começar pelo day trade. Calma. Vamos começar analisando, vamos entendendo o swing, como é que funciona. E aí a gente vai diminuindo o time frame até que você consiga operar no intraday. E dá para fazer isso muito bem pelas ações, tá? Eu vou trabalhar, as ferramentas que nós vamos trabalhar, utilizar. Vai ser o TradingView, você pode usar o Profit, ou você pode usar a ferramenta da sua corretora. Tentem vir para o TradingView, porque ele é uma plataforma que dá para você usar pelo celular, pelo notebook, computador, tablet. É uma plataforma, é multiplataforma, multidispositivo, né? Então eu gosto muito do TradingView. Inclusive a minha corretora, que é a Interactive Brokers, eu dou minhas ordens pelo TradingView. E para operar futuros eu opero pela NinjaTrade, como eu opero futuros no mercado americano, então eu uso por lá. Só que a gente pode usar o Profit para você estudar as ações brasileiras. O Profit ele é mais fácil de conseguir gratuitamente, porque se você tiver conta na corretora é só ir lá e usar para fazer análise. Ah, Eric, mas eu não quero gastar? Então vai para o TradingView, tá? TradingView você consegue utilizar o TradingView de forma gratuita, sem pagar nada. Vai ter limitações de indicadores sim, mas você não precisa pagar nada. Então você vai botar os indicadores mais importantes lá e acabou. Consegue entender que dá para começar por isso sem precisar gastar, sem precisar fazer absurdos? Então, pessoal, hoje foi a nossa aula sobre isso. Candlestick, né? Expliquei para vocês os dois tipos de análise e vamos para as próximas aulas. Obrigado. Não deixa de curtir, por favor. Dá trabalho fazer isso aqui, tá? E se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Aqui não vai ter, tipo, no final, compre o meu curso, isso ou aquilo, não. A ideia aqui é facilitar para que vocês tenham acesso ao mercado financeiro da forma correta, porque eu tive essa dificuldade e não consegui fazer algo bom a não ser pago. Então, para ter acesso a um conteúdo, muitas vezes você tem que pagar. Então, estou entregando aqui para vocês de graça, não custa nada curtir, né? Outra coisa, tem outros grandes trades com bons conteúdos, como o André Machado, o Storm. Por sinal, o André tem curso gratuito aí no YouTube, excelente, de graça, análises comportamentais, que valem muito mais do que qualquer curso pago aí, tá? Então, tem muitos bons materiais no YouTube, é só saber filtrar. O meu foco é mercado financeiro americano, então eu vou ensinar para vocês como entrar, como abrir conta, quais melhores corretoras, as que eu indico. Eu vou facilitar isso para vocês, tá? Então esse é o meu foco, porque tem no mercado brasileiro já bons conteúdos falando sobre. Eu vou ensinar análise técnica, como se analisar, e vou ensinar também sobre as corretoras, o que utilizar no mercado americano. Então, pessoal, muito obrigado. Obrigado para você que assistiu a aula até aqui e até uma próxima, pessoal. Abraço.